Rádio Gazeta AM 890. Entrevista. O brasileiro gosta de poupar, o brasileiro gosta de investir, mas antes disso, o brasileiro precisa pagar suas dívidas, precisa se programar. Vou conversar com o Antônio De Giulio, que é instrutor da Money Fit, vai falar sobre como evitar, o endividamento pessoal. Antônio, aqui é o João Ferreira, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, ouvinte da Gazeta. Bom dia, prazer em falar com você. Prazer é meu. Nós estamos no mês de junho, já caminhando aí para o segundo semestre. Ainda tem muita gente endividada no país, Antônio? Sim, ainda tem muita gente endividada no país e no mundo inteiro. A dívida não é Não é privilégio nosso? Não é não, do mundo inteiro também. Para os Estados Unidos que o diga, né? A União Europeia agora, a Grécia? Exatamente, né? Assim como algumas pessoas não fazem a lição de casa, alguns países também não fazem. Então, a dívida é um mal que está no mundo inteiro hoje em dia. E hoje a pessoa tem que se programar. Tem aquela história de que começa o ano, e aí tem IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, compras de Natal, e depois a pessoa não consegue mais se organizar ao longo do ano. Um pouco disso aí é verdade, Antônio? O que acontece, João? As pessoas, quando elas viram o ano, tem o 13º, então tem aquele apelo forte do mercado, do marketing, vamos gastar, gaste 13º, tem as festas, então as pessoas se esquecem que janeiro é o mês dos IS, que é o IPTU, impostos, PVA, por aí afora. E quando você contrai uma dívida, o que acontece? Quando você entra num buraco financeiro, e os juros hoje em dia, nós estamos falando aí, cheque especial a 10, 12%, rotativo de cartão de crédito, é muito difícil. Não é que as pessoas não querem sair, os juros não deixam elas saírem. Então, você começa o ano endividado, o que acontece? Você ganha o seu salário para pagar contas, o dinheiro entra e a conta, eu falo assim que os juros é pior que aluguel. Por quê? Porque o aluguel, por exemplo, você usufrui do bem. Você está pagando aluguel na sua casa, mas você pode ter onde morar. Agora, juros não. Juros você não usufrui de nada, você está pagando conta. É verdade. Você não tá vendo nada, só tá vendo o dinheiro sair, né? Exatamente, você está pagando para o banco. O banco adora, né? O banco tá feliz da vida e querem que as pessoas paguem rotativo, querem que as pessoas paguem o mínimo do cartão de crédito. Por quê? Porque quando as pessoas pagam o mínimo, o que acontece? O banco chega e fala, olha pessoal, tá todo mundo aqui inadimplente e eu não posso baixar a taxa de juros. Então vamos aumentar por antecipação, porque agora o governo está tendo um aperto na taxa Selic, já estamos em 10% de novo, a maior taxa do mundo. Nisso nós já somos campeões invictos, faz tempo. Então os bancos também passam isso para os clientes, só que cobram isso ao mês, não ao ano. Caramba! E basicamente qual o conselho que você dá hoje, por exemplo? A pessoa normalmente já está endividada e leva o ano todo tentando se administrar até o 13º. Você acha que vale a pena, por exemplo, pegar um crédito pessoal para zerar as dívidas e ficar com uma dívida só que é para o banco? Sim, com certeza. Por exemplo, quando você tem uma dívida de juros muito altos, o conselho que eu dou é o seguinte, você pega uma dívida de juros mais baixos, por exemplo, o crédito consignado pode ser uma boa, só que tenha em mente, ponha na sua cabeça que você está pegando esse empréstimo para quitar a dívida, não para contrair mais dívidas. Porque o que acontece hoje em dia, brasileiro, ou nem brasileiro, desculpa, a pessoa do mundo inteiro, ela fala o seguinte, eu gero renda, isto é, entra dinheiro na minha conta. Então, quando entra dinheiro na minha conta, eu consigo pagar contas. E nessas contas estão inclusos os juros. Então, eu não preciso economizar. Então entra dinheiro, eu vou rolando a dívida. Só que a gente esquece que na vida sempre tem um momento que a gente chama de efeito Noé, que é o efeito da grande inundação, Algum dia vai acontecer algum problema de saúde, ou algum imprevisto na nossa casa, por exemplo, uma reforma, um carro que quebra, ou mesmo a empresa que a gente trabalha, a empresa é vendida. O mundo hoje está muito louco, muitas coisas acontecem muito rapidamente. E a pessoa, quando ela não tem uma reserva financeira, ela tem as dívidas e não entra mais dinheiro, aí a pessoa quebra. E uma pessoa que está endividada hoje também, ela tem um outro problema que é muito grave, que ela não pode nem pensar em perder o emprego, isto é, ela não pode pensar em conseguir um emprego melhor, por quê? Porque ela não tem que pagar dívida. Então ela fica presa à empresa que ela está hoje, rezando para não ser mandada embora, então ela não cresce também. E ela queima o mercado de trabalho. O que acontece hoje em dia? A pessoa mandada embora
e eu não tenho reserva financeira. Então eu pego o seguro-desemprego, passam-se os 2, 3 meses e as contas continuam chegando. Aí eu me sujeito a ganhar menos. Por quê? Porque eu tenho que pagar a conta. Isto é, eu estou queimando o mercado de trabalho também. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma dívida imobiliária, o que você recomenda a essa pessoa para tentar negociar? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver como ela contraiu essa dívida imobiliária. Se foi com um banco, se foi com uma financiadora direto da construtora. Hoje, por exemplo, nós temos o FGTS, que pode ser usado no consórcio. Então a pessoa, por exemplo, ela pode tentar negociar o uso da FGTS, não sei como é que está esse uso para créditos imobiliários, no caso do financiamento. Mas ela é dificilmente, porque geralmente você fecha um contrato. E as financiadoras, elas não querem que você pague antecipado, por quê? Porque elas querem que você pague juros. Exatamente. Então eu aconselho procurar as empresas ou os bancos, no caso, e ver, por exemplo, como é que eu posso fazer para antecipar algumas parcelas, por exemplo, ao invés de pagar uma parcela por mês, pagar 2. Quanto maior o financiamento, mais juros você paga. Isso não tem o que discutir. E quem tem dívida, procurar também o banco, né? Sim, a melhor coisa que a gente pode fazer é ser honesto. Então, por exemplo, quando eu estou vendo que o negócio está ficando feio, eu chego no banco, o gerente fala, olha, eu sei que eu tenho a dívida, eu sei quanto estou devendo, isto é, eu estou devendo X no cartão, X no talão de cheque, então o que eu posso fazer com o banco para quitar essa dívida? Geralmente o banco chega num acordo e fala, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa dívida, vamos fazer em parcelas fixas e você vai honrar o compromisso. Então, procure se antecipar ao banco, não espere o banco te chamar quando o seu limite estourar de vez. O próprio ato de você chegar e falar, olha, eu estou devendo, eu estou reconhecendo a minha dívida, você já está dizendo que você quer quitá-la. Entendi. Agora, uma outra questão. Hoje tem mais gente devendo ou mais gente que ainda consegue colocar uma graninha na poupança, Antônio? Olha, infelizmente no Brasil, não existe muitas estatísticas que dizem respeito ao grau de poupança das pessoas. No Brasil mesmo, não existe essa estatística muito clara, né? O que eu sei é o seguinte, as pessoas, sim, o grau de endividamento, sim, as pessoas já estão passando do limite de 20% e estão chegando a 30% do salário, que é um número preocupante. Então, eu acho o seguinte também, uma coisa que é errada é quando a gente fala assim, olha, eu estou devendo, mas eu sei que muitas pessoas estão devendo também. Isto é, eu não posso pegar a minha dor e culpar com a dor dos outros. Eu tenho que preocupar com a minha família e com a minha situação, porque cada um sabe o umbigo que tem. Então eu não posso chegar numa estatística e falar, se o mundo inteiro está devendo, eu me dou o luxo de dever também. Não. Todo mundo tem que ter a lição de casa e quitar as dívidas. Perfeito. Então o conselho que você dá para quem está ouvindo a gente agora é sempre saber quanto vai entrar naquele mês e se programar, né? As pessoas que acontecem, elas não se conhecem. Então, por exemplo, é chato fazer planilha financeira? É chato. Se fosse legal, todo mundo fazia. Mas aquela história, é mais chato ainda você ficar devendo um cheque especial e ter que ir ao banco negociar uma dívida. Então, assim, não adianta nada. Você tem que se conhecer, isto é, tem que colocar na planilha o que entra, o que sai. E geralmente as despesas variáveis, aquelas despesas pequenas, por exemplo, o churrasco, o restaurante, aquela ida ao supermercado no meio da semana sem precisar. Essas são as despesas que mais atrapalham o orçamento. Por quê? Porque todo mundo sabe hoje em dia quanto paga de água, quanto paga de luz, quanto paga de prestação, aluguel, financiamento. Mas as despesas variáveis são o grande pulo do gato aí também, porque elas apertam muito o orçamento sem as pessoas saberem. Perfeito. Antônio, obrigado por conversar com a gente, com o público do nosso programa, por trazer a sua experiência, né, e com certeza ajudamos a muita gente e a gente vai voltar a conversar, hein? Tomara, eu fico no aguardo sim. Um abraço apertado para você. Outro, muito obrigado. Conversei com o Antônio de Júlio, instrutor da Moneyfit, sobre como evitar dívidas pessoais para organizar a sua economia.